Olá, a mais do que anunciada ofensiva de primavera da Ucrânia, aparentemente começou no domingo com vários ataques contra posições russas no sudeste da província de Donetsk. A expectativa é que os ataques fossem no sul para cortar o corredor que liga o leste da Ucrânia à Península da Crimeia, anexada ilegalmente pela Rússia em 2014. Mas podia ser contra-informação para enganar os russos. Como na guerra o que morre primeiro é a verdade, não dá para confiar nas notícias que vêm do campo de batalha. A Ucrânia afirma que avançou em várias frentes, enquanto a Rússia declara ter matado 250 soldados ucranianos no primeiro dia da contraofensiva. O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, falou que mais de 3.700 ucranianos foram mortos ou feridos nos primeiros 3 dias da contraofensiva. Às 10 para as 3 da manhã de 6 de junho, pela hora local, uma explosão destruiu parcialmente a usina hidrelétrica de Nova Kharkovka, que fica no rio Dnipro, o maior da Ucrânia, controlado pelos ucranianos na margem direita e pelos russos, que ocupam a usina, na margem esquerda. Provavelmente a explosão foi na sala de máquinas, mas também o que teria sido feito pela Rússia, mas pode ter sido um ataque externo da Ucrânia ou até mesmo um problema estrutural da barragem. 17 mil pessoas estão sendo retiradas da região e 25 mil podem ser afetadas. As consequências da catástrofe só serão conhecidas nos próximos dias, avaliou o diretor de ajuda das Nações Unidas, Martin Griffiths. A água deve levar 3 a 4 dias para escoar e se nivelar. Grandes plantações de cereais podem ser destruídas. Mais uma vez, os dois lados se acusam mutuamente. O Ministério da Defesa da Ucrânia responsabilizou a Rússia. O presidente Volodymyr Zelensky chamou de arma de destruição em massa ambiental e o prefeito de uma cidade controlada pela Rússia chegou a dizer que a barragem não foi rompida. A Ucrânia pediu a convocação de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A inundação dificulta o avanço das forças da Ucrânia na região de Kherson, o que favorece a Rússia. A revista inglesa The Economist comenta que, se foi a Rússia, é um sinal de desespero e de incapacidade de conter o avanço ucraniano, mas era uma fonte de água para a Península da Crimeia, aquela que a Rússia anexou ilegalmente em 2014, e em 2020 o governo russo anunciou investimento de 64 milhões e meio de dólares para garantir o fornecimento de água à Crimeia. Também pode faltar água para o resfriamento dos reatores da maior usina nuclear da Europa, situada na cidade de Zaporizhia, controlada pela Rússia, mas os especialistas acham que o risco de um acidente nuclear ainda é pequeno. Pode ser o pior acidente ecológico na Ucrânia desde a explosão do reator número 4 da central atômica de Chernobyl, em 26 de abril de 1986, o maior acidente nuclear da história, ainda na era soviética. Os mercenários da empresa de segurança Wagner, do magnata russo Evgeny Prigozhin, capturaram o coronel Roman Venetvin, comandante da 72ª Brigada do Exército da Rússia. Em uma publicação de Prigozhin em rede social, o coronel diz a um interrogador que estava bêbado quando mandou os soldados russos atirarem num comboio dos mercenários. As forças irregulares de Prigozhin tomaram no mês passado a cidade ucraniana de Bakhmut depois de um ano de combates. A cidade de 75 mil habitantes não tem importância estratégica e foi totalmente arrasada. Zelensky chegou a comparar com a bomba nuclear de Hiroshima. Prigozhin era chefe de cozinha do Kremlin, é próximo do ditador Vladimir Putin, mas acusou repetidas vezes o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, e o comandante das Forças Armadas da Rússia, general Vitaly Gerasimov, pelo fracasso na guerra até agora. É um sinal do desentendimento e da divisão entre os russos que esperavam uma vitória rápida em poucas semanas. O líder da República Russa da Chechênia, Ramzan Kadyrov,
um senhor da guerra que Putin inicialmente combateu, mas a quem depois se associou para controlar a Chechênia, na guerra em que consolidou seu poder no início do século. Kadyrov chamou Prigozhin de blogueiro histérico que mina o esforço de guerra da Rússia. A França se opõe à abertura em Tóquio de um escritório de ligação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, aliança militar liderada pelos Estados Unidos. O presidente Emmanuel Macron declarou que seria um grande erro e que a OTAN é uma organização do Atlântico Norte e da Europa. Durante visita recente à China, Macron disse que Taiwan não é um problema da Europa, o que foi visto como um sinal verde para que o ditador chinês Xi Jinping ordene a invasão da ilha que o regime comunista chinês considera uma província rebelde. Em 4 de fevereiro do ano passado, 20 dias antes do início da guerra na Ucrânia, os ditadores Xi Jinping e Vladimir Putin se encontraram em Beijing e anunciaram uma parceria ilimitada entre os dois países. A China e a Rússia fizeram patrulhas navais conjuntas no Mar do Japão e no Mar do Leste da China. Isso alarmou o Japão e a Coreia do Sul, aliados dos Estados Unidos, inimigos históricos que eram e agora se aproximam, e Coreia do Sul e Japão praticamente dobraram seus orçamentos militares. Depois de um incidente entre aviões de guerra da China e dos Estados Unidos sobre o Mar do Sul da China e de manobras perigosas de um navio de guerra chinês para hostilizar um navio norte-americano que cruzava o Estreito de Taiwan, o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, criticou o governo chinês por rejeitar o diálogo para evitar que incidentes entre as forças armadas dos dois países provoquem choques capazes de criar uma escalada. Em entrevista à revista inglesa The Economist, ao completar 100 anos, o ex-secretário de Estado norte-americano Henry Kissinger advertiu que os Estados Unidos e a China têm 10 anos para criar mecanismos para desarmar crises e evitar, assim, uma guerra nuclear capaz de destruir os dois países e boa parte do resto do mundo. Kissinger é um criminoso de guerra por causa dos bombardeios no Sudeste Asiático, no Vietnã e no Camboja, e apoio a golpes na América Latina, e por isso não veio à Copa do Mundo no Brasil, tinha medo de ser preso, mas foi o articulador da reaproximação entre os Estados Unidos e a China e conhece a política internacional como poucos. Em entrevista ao jornal inglês Financial Times, o embaixador Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil nos 2 primeiros governos Lula e hoje o principal assessor internacional do 3º governo Lula, reafirmou a disposição do Brasil de mediar negociações de paz, mas atribuiu a responsabilidade pela guerra aos Estados Unidos e à expansão da OTAN. Amorim disse que a guerra não começou no ano passado e que não se pode impor humilhações nem condições muito rigorosas à Rússia. Citou o Tratado de Paz de Versalhes no fim da Primeira Guerra Mundial. O objetivo era enfraquecer a Alemanha, lembrou Amorim, e deu no que deu na Segunda Guerra Mundial. O assessor internacional do Palácio Planalto está sugerindo que o risco de uma derrota militar da Rússia seria uma guerra nuclear com o Ocidente. O mundo está em 1919, ano da Conferência de Versalhes, a paz para acabar com todas as pazes, ou em 1939, quando a Alemanha nazista invadiu a Polônia no início da Segunda Guerra Mundial. Amorim acrescentou que a Ucrânia é vítima de resquícios da Guerra Fria e que a OTAN está cercando a Rússia. Não reconhece que a Ucrânia foi alvo de um ataque não provocado, de uma guerra de agressão, de uma guerra de conquista de um ditador neofascista que nega o direito de existir do país vizinho, violando a Carta da ONU e os princípios de soberania nacional e integridade territorial. Putin declarou em 1994 e em 2007 que o fim da União Soviética foi a maior catástrofe geopolítica do século XX. Para restaurar o poder imperial russo e soviético, ressuscitou o conflito com o Ocidente e, de certa forma, a Guerra Fria. Lembra o ditador nazista Adolf Hitler,
Quando a Alemanha ocupou a França, em maio e junho de 1940, Hitler retirou de um museu o vagão de trem em que a Alemanha assinara a rendição em 1918 e fez a França se render no mesmo vagão, numa espécie de redenção da vitória, da derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Putin parece querer vingar a derrota da União Soviética na Guerra Fria. O assessor de Lula afirmou que a OTAN está cercando a Rússia e que as preocupações de segurança do Kremlin precisam ser levadas em conta. Mas ninguém foi obrigado a entrar para a OTAN e países como a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria e as ex-repúblicas soviéticas da região do Mar Báltico, Estônia, Letônia e Lituânia, foram invadidas pela Rússia e a União Soviética no passado. Entraram para a OTAN para se proteger da Rússia. Ninguém ataca uma potência nuclear como a Rússia. Qualquer país vizinho que faça isso sabe que corre o risco de ser fulminado por bombas atômicas. O único país que pode atacar a Rússia é os Estados Unidos, e Putin abandonou o novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas, o último dos acordos, na verdade uma prorrogação, uma renovação dos acordos de armamento do fim da Guerra Fria, o último que ainda estava em vigor. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Tchau.